Queridos amigos, um ótimo dia para todos. Tentar ir um pouco além do que fomos até agora. Surgem novas questões a partir do que evocamos e apontamos, e meu objetivo agora é tratar essas questões que não são tão simples, mas talvez consigamos ir além delas. Uma das grandes questões que surgem no ponto atual desse pequeno trabalho é a respeito de qual estrutura seguir em relação ao que é correto, em relação à própria verdade. Esta questão se elabora para mim da seguinte forma: nós devemos tentar adaptar as pessoas, os indivíduos, a uma estrutura comum, ou devemos considerar que a verdade é contextual e cada um está vivendo a sua verdade, e devemos então, como filósofos, tentar ajudar a cada um no seu contexto e deixar de propor uma estrutura comum, isto é, deixar de chamar os indivíduos a se deslocarem até uma estrutura comum, abandonando mesmo suas particularidades, como é evidente que até agora tenho proposto. Essa é uma questão rica e de grande possibilidade de, vamos dizer, discussão, e eu vou procurar aclarar isso da maneira como posso compreender isso hoje. Eu vejo que as sociedades manipularam os indivíduos de forma a condicioná-los. E o resultado, o que temos hoje como indivíduos, como cada um, não são estruturas espontâneas que estão vivendo a sua vida, a vida que escolheram, uma vida livre que eles mesmos construíram. Então, ao ver isso, que é como eu vejo, é muito difícil para mim seguir ou propor uma filosofia, um modo perceptivo de considerar que um filósofo tem a função de amparar esses indivíduos no seu cada um, ou ouvi-los e tratá-los e ouvir suas questões, seus problemas, enfim, todo o seu contexto particular, pois isso é o que eu vejo ter feito a psicologia, ou as psicologias em geral. E o que considero ao lançar o olhar sobre as populações
é que, como já expressei, essas populações não estão vivendo de forma livre e individual, não estão maduras a ponto de serem realmente ser realmente cada um considerado um indivíduo. O que vejo são seres manipulados. Eu sei e vejo que a maioria das pessoas, se não todas, estão sendo forçadas a viver de uma forma que não querem. Ora, isso se explica pela necessidade de trabalho e pão material. O que acontece é que esse pão material tomou a vida de todos e nós não nos elevamos a qualquer outra dimensão além dessa. Nós ficamos circulando o preenchimento dessa necessidade e não saímos desse andar. Esse é um dos problemas. E o que estou tratando agora é que esses supostos indivíduos que estão circulando esse pão material, formados pelos estados e nações, eles não estão livres e a ponto de serem tratados por um filósofo. Eles estão condicionados e completamente entorpecidos por esse jugo do que se tornou a civilização. Então, quando eu, como filósofo, aceite a tratá-los, cada um em sua particularidade, na verdade, estaria fazendo um serviço de socorro a um particular, quase que numa situação de guerra. E me afastaria de reflexões e compreensões bem mais elevadas em termos lógicos, em termos éticos, em termos até políticos, ao considerar que os indivíduos que se apresentam hoje estão num ponto de maturação que eu lhes reconheça a liberdade e a sua autonomia. Pois uma coisa é conversarmos e tratarmos com pessoas livres e autônomas, pessoas que podemos chamar acordadas, que estão respirando livremente. E outra coisa é tratarmos com pessoas subjugadas em um sistema que lhes sufoca e que não tem autonomia. Então, essas pessoas não estão a ponto individual. Pessoas que não são livres. E pessoas que não são livres, já na Grécia Antiga, os filósofos faziam a distinção entre escravos e livres. Hoje mudou pouca coisa entre escravos e livres. A diferença é que para achar uma pessoa livre, talvez nós tenhamos que fazer mais quilômetros, pois o avanço do sistema de estados e nações se estendeu de tal forma que subjugou os indivíduos, tornando-os sujeitos. E então me parece que descer a esse patamar de tratar esses sujeitos, eu sairia do meu âmbito
próprio, onde naturalmente vejo, onde naturalmente estou. E é por isso que optei, em minha observação filosófica geral, não por tratar os sujeitos, cada um em suas particularidades subjugadas, pois eles não estão livres para serem tratados. Então, optei por procurar indivíduos, ou seja, pessoas que estão livres para empreenderem relacionamento, conversa, diálogo, troca do entendimento. Então essa questão ela tem uma certa profundidade e eu espero estar conseguindo expressá-la como é meu objetivo, a fim de fazer claridade sobre questões importantes. Outra questão que surge a partir dessas colocações é se essa estrutura comum, objetiva e universal, que vai além dos sujeitos, se ela realmente existe. E sabem todos que estão acompanhando esse pequeno trabalho que é somente sobre isso que tenho tratado no canal, sobre a existência de uma estrutura universal que vai além dos sujeitos, que pode torná-los indivíduos. Ou seja, é possível despertarem desse jugo que lhes colocaram estados e nações, que os tornaram sujeitos, e passarem a ser indivíduos, reconquistando sua liberdade através da compreensão do que há lá fora, vamos dizer, do que há além dessa prisão escura. E observo também que os sujeitos, eles não gravam essa informação aqui passada. Lembrem-se que gravar em inglês é recordar, e também em espanhol. Então, não recordam. Por mais que eu repita que há uma estrutura comum que lhes está esperando do lado de fora desse jugo, do lado de fora dessa caverna escura, onde foram colocados por estados e nações e feitos escravos e cegos. Por mais que eu repita, tenho repetido isso por 65 vídeos, não gravam, não recordam, não se lembram. Lembre-se, por favor, que para Platão, voltar à verdade é um retorno, é uma recordação. Então, esses sujeitos que foram hipnotizados pelos estados e nações e falsas religiões, eles não mais recordam, eles se esqueceram tanto que não têm mais aptidão de voltarem. O mesmo que Cristo, voltem, retornem, pois está próximo o reino da liberdade. Por mais que falemos, por mais que com paciência repetimos, esses sujeitos parecem terem perdido a aptidão de gravar, de recordar. E esse é um outro problema que, em breve, talvez,
trarei aos comentários desse canal. Mas isso é o que eu tenho observado já há muito tempo. Esses sujeitos se negam de aceitar que existe uma estrutura universal afora de onde estão. E aí se verifica o mito da caverna, pois no mito de Platão, pois no mito da caverna é previsto que, por mais que falemos, veja, eu estou do lado de fora, aqui tem luz, saiam daí. Os que estão dentro da caverna, além de não saírem dela, não acreditarem no que o que está fora está falando, ainda podem agredi-lo, podem querer esboçar uma reação inadequada, pois estão em situação de baixa inteligência. Então, o que ocorre? Os sujeitos que foram alienados por essas instituições pouco mal intencionadas, esses sujeitos se negam a compreender que existe um mundo de liberdade. Um mundo exterior ao mundo em que eles mesmos têm subvivido. E isso é um grande problema, não é um pequeno problema, pois eu estou aqui falando, todos sabem disso, de talvez 95 a 98% da população mundial. Eu não estou falando de 50% ou de 40%, não. A situação chegou a tal gravidade que, por mais que nós nos esforcemos em apresentar as estruturas universais de conhecimento, que estão do lado de fora do sujeito, que vão além do ego de cada um, os egos se negam a sair da caverna escura e preferem ficar encolhidos na escuridão própria. Isso é um comportamento generalizado. Não é que encontremos isso aqui e acolá. Não, nós encontremos isso em qualquer lugar que nós vamos, com qualquer pessoa que falemos. Todos estão nessa situação de ego. E é isso que tem querido tratar esse canal, expondo a estrutura universal que há fora desse ego. Portanto, a questão inaugural que propus: qual é o dever do filósofo? Tratar os sujeitos alienados pelas falsas estruturas, hipnotizados em suas particularidades, ou chamá-los para a grande universalidade que está além de tudo isso, que é mais inteligente que tudo isso e que é a verdadeira estrutura que nos abraça a todos. Pois os Estados e nações dizem abraçar a todos, mas apenas dizem. É retórica. Não é verdadeiro. E existe uma estrutura fora disso, que é universal, que podemos acessar, que está a nosso dispor, de todos, sem exceção. E os sujeitos não acessam, eles preferem ficar na caverna escura, aliados a mecanismos que lhes oprimem, e não fazer o esforço de sair da caverna escura do próprio ego, chegando assim à luz verdadeira. Então essa é a questão que vim aqui tratar hoje. E acho que é uma questão bastante importante e aos poucos surgem essas derivações do que tenho aqui tratado nesse canal e vou
buscando fazer claridade sobre esses temas. Então, para finalizar, lembro que eu não tenho escolha enquanto filósofo a não ser observar essas questões reais. Não posso considerar indivíduos livres e acordados aqueles que são sujeitos e estão subjugados por estruturas que não são verdadeiras. Portanto, me parece mais plausível, mais racional e inteligente que eu considere as coisas como são em realidade e não queira forjar qualquer atividade de socorro a sujeitos, de considerar cada um no seu particular, pois isso seria reconhecer e mesmo ajudar essa função hipnótica e adormecedora que exercem as pseudo-instâncias, tanto políticas quanto pseudo-religiosas. E é o que vejo a maioria das terapias fazerem. Muitos dizem, sou terapeuta. Para mim, quando escuto isso, significa, ajudo as instâncias nefastas a explorarem o sangue dos sujeitos, dos que lhe estão sujeitos. É isso que significa no meu dicionário a palavra terapeuta. E vejo então os que estão um tanto acordados e podem compreender o que digo, que a coisa aqui é um pouco mais acima, a coisa aqui é um pouquinho mais esclarecida, não estando eu confuso com todas essas instâncias que os tornaram sujeitos a essa dormência e a essa hipnose coletiva, a esse inconsciente coletivo. Não. Eu estou em outra instância e tenho declarado isso em alguns vídeos. Por mais que estranhem, por mais que torçam o nariz, que achem que eu estou querendo me colocar numa posição que não tenho, ora, não tenho. Estou levando à voz essa informação cada vez mais detalhada de que a tenho, de que estou em posição de diálogo com os indivíduos. E não estou aqui para tratar sujeitos. Esse canal começou com o tema do particular ao universal e expus claramente essa relação lógica do que é pequeno para o grande. Ora, devemos dedicar nossa vida ao que é grande, não ao que é pequeno. E assim vou fazendo clareza sobre a situação real e fazendo clareza sobre o ambiente em que vivo e onde estou. Quando digo que estou no universal e me comunico com vós a partir desse universal, eu estou falando exatamente o que é. Eu não estou querendo me colocar numa posição melhor do que os sujeitos. Eu estou em posição melhor que os sujeitos por ter me tornado um indivíduo a custo de 35 anos ou mais de esforços em relação à liberdade. Então, o que é real é real. Nós não podemos querer retroagir as pessoas, diminuir as pessoas. Quem alcançou, alcançou. Quem não alcançou, coloque-se a caminho e alcance. Pois estamos aqui tratando da realidade, embora não seja fácil. E
não podemos fechar os olhos e continuar sonhando de que somos livres e somos indivíduos quando estamos todos sujeitos a estruturas que têm nos danificado e querido apenas a nossa redução. Encerro essa mensagem por hoje. Agradeço imensamente aos que puderam ouvi-la. Espero que tenha sido de valor a vós. Compartilhem esse vídeo. Os que estão chegando agora no canal, por favor, inscrevam-se, acompanhem esse canal e estejam à vontade para comentar e perguntar conforme desejem. Um excelente dia a todos e até a próxima oportunidade.